Pablo, parece que tu vai ser chutado da sala, hein? Ah, agora já foi, coitado. Não sei porque o Google Meet faz isso, tá? Ele me deu uma mensagem aqui que alguém ia ser quicado da sala. Mas vamos lá, então, agora, pessoal, oficialmente, então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos começar a passar os 5 exercícios da lista 3 para auxiliar vocês nessa questão de resolução de exercícios com lista e automaticamente, quando a gente vai trabalhar com o conceito de listas, leia-se mais adiante vetores em qualquer linguagem de programação, tá certo? Só o Scratch usa esse termo lista, para vocês também exercitar a parte de desvio condicional e laços. Pois bem, aqui eu já coloquei para vocês em comentários, deixa eu aumentar aqui, porque eu acho que daí fica melhor para vocês e para mim. Já coloquei aqui em comentários a descrição da própria questão. A primeira questão é, faça um algoritmo para gerar uma lista de 10 posições. Aqui a lista de 10 posições, onde cada elemento corresponde ao quadrado de sua posição. Mostre no final a lista resultante. Então, primeira coisa, eu vou rodar o programa, depois eu vou explicar ele, esse é o mais simples de todos, com certeza a maioria de vocês, se não a totalidade, já fez, mas o que efetivamente vai ser feito aqui? Ele vai gerar uma lista com valores, e aqui você já vê a importância de eu limpar uma lista. O que eu fiz? Ele já tinha rodado uma vez, ele gerou uma lista com 10, eu cliquei, ele gerou, você já deve ter notado isso, ele gerou mais uma lista com 10 elementos. Se eu clicar novamente, já vou explicar aqui, pessoal, como efetivamente eu estou fazendo. Gerou uma lista de 30 elementos. Mas o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que cada vez que eu rodo o meu programa, quando eu trabalho com listas, o Scratch é isso, ele vai adicionando a lista existente, tá certo? Por quê? Porque efetivamente aqui ele sempre está estendendo, eu não mandei limpar essa lista. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer, quando está trabalhando com a questão das listas, vamos procurar aqui, apague todos os itens da lista. Vou colocar aqui, apague todos os itens da lista. O que é? Zerar a minha lista, tá certo? Vou dar um stop aqui. Vou colocar novamente o código aqui, agora eu vou executar ela. O que aconteceu? Agora ela limpou a execução anterior e gerou uma lista de 10 elementos, onde cada elemento, não vou explicar o código, estou explicando a lógica, em que cada elemento é o valor do seu quadrado da posição. Ou seja, o conteúdo da lista de cada uma das casas, das 10 casas, é o quadrado da posição referente à lista. Por exemplo, 1, o que é efetivamente o quadrado de 1? 1 vezes 1, 1. Quadrado de 2, 2 vezes 2, 4. O quadrado de 3, 3 vezes 3, 9, assim sucessivamente até ele chegar na última posição, que é uma lista de 10 posições, em que 10 vezes 10 são 100. Então, aqui formou a lista, fiz uma lista de 10 posições, onde cada elemento corresponde ao quadrado de sua posição. O elemento é o que contém dentro da lista, a posição 1 contém 1, a posição 2 contém 4, que é o quadrado de 2, a posição 3 com 9, que é o quadrado de 13, e sucessivamente até 100. Esse era o problema e está resolvido. Como eu fiz para resolver isso? Obviamente com o uso da lista. A primeira parte, vocês já sabem o que eu fiz. Eu zerei a minha lista, eu apaguei todos os elementos da minha lista, porque a gente já notou, se a gente não tivesse isso, ele vai estendendo essa lista tantas quantas vezes vocês executarem. A primeira vez vai ser 10, depois vai ser 20, depois vai ser 30, e sucessivamente, ele não apaga. Então, este comandinho, este bloco faz exatamente isso. Pois bem, logo em seguida, eu sempre uso para contador o count, tá? Eu estou inicializando o meu count em 0, tá? Isso é uma mania que eu tenho de definir minhas variáveis, inicializar as minhas variáveis, até para ficar mais didático aqui para vocês. Possivelmente eu estou usando esse contador para alguma função mais adiante. Logo em seguida, como eu estou fazendo uma lista de 10 posições, um vetor de 10 posições, eu vou usar para fazer isso um laço. O laço que eu usei foi o repita. Por que eu usei o repita aqui? O repita para mim colocar alguma ação 10 vezes para fazer. O que eu estou pensando? Eu estou pensando em incrementar o meu contador, que foi inicializado em 0,
em 1, então ele sai de 0, ele entra no laço e vai executar 10 vezes uma adição 1 ao contador, o famoso incremento. Então, na primeira vez, o meu contador que foi inicializado em 0 vai ser 1, depois 2, até ele fechar as 10 execuções. Joia. Então, eu já tenho um número aqui. O que eu faço? Esse meu contador, por que ele está sendo incrementado de 1 em 1? Para me dar as posições da minha lista. Eu queria uma lista de 10 elementos, se eu inicializei ele em 0, e a primeira coisa que eu faço dentro do meu laço vai ser colocar 1 nesse contador, adicionar 1 ao contador, 0 mais 1, 1, e cada vez que eu vou usar o laço aqui, ele vai incrementar 1 ao contador, vai colocar 1 a mais no meu índice. Pois bem, mas isso eu estou só usando para indexar a minha lista. Mas o que eu coloco dentro da lista? O que eu coloco dentro da lista, que o problema pede, é o quadrado da própria posição. Ou seja, na posição 1, o quadrado de 1 é 1, na posição 2, o quadrado de 2 é 4, e assim sucessivamente. Como eu faço isso? O contador vezes o contador e adicionar isto, na verdade, que vocês estão vendo aqui. Na verdade, o comando é adicionar uma coisa à lista. Essa coisa, para mim, é o próprio contador vezes o contador, que vai ser o quadrado. Então, eu coloco, no lugar da coisa, essa multiplicação, coloco isso dentro do meu laço e, obviamente, adiciono isso ao meu bloco anterior. Então, eu vou fazer isso 10 vezes. A primeira vez ele vai entrar com 0, a primeira já vai ser 1, 1 vezes 1, 1. Depois ele vai incrementar mais 1, 2, 2 vezes 2, 4. Vai incrementar mais uma, 3, 3 vezes 3, 9, e assim sucessivamente, que é exatamente isso que a gente fez e teve esse resultado. Tranquilo, pessoal? Eu fui bem lento nesse aqui, pessoal, eu sei que o problema é bem simples, possivelmente vocês não tiveram nenhum problema, mas vocês vão ver que todos os demais são variações desse mesmo tema. Eu tenho o que aqui? Eu tenho inicialização da minha lista, inicialização de um contador e uso de um contador, uso de um laço, que eu repita 10 vezes aqui, para formar a minha lista. Por que 10? Porque eu pedi 10 posições. O uso do meu contador, desculpa, o incremento do meu contador para ele referenciar a posição na minha lista, e estou gerando o que eu vou colocar como conteúdo da minha lista a partir do meu contador. Estou fazendo uma operação matemática, em que eu pego o próprio índice, multiplico por ele para dar o quadrado e uso ele como informação. Poderia pedir isso aqui, esta informação, a ser adicionado na lista para o usuário, poderia fazer outra operação, poderia fazer uma operação aleatória aqui, gerar um número aleatório, simplesmente para mim cumprir ou preencher a minha lista. Tranquilo, né? Deixa eu ver aqui. O que é preconceito? Ah, tá sereno, sim, sim. Não entendi, mas vamos lá. Ah, desculpa, Pablo, agora o Alzheimer aqui está funcionando, né? É que tu foi quicado da sala, né? Não sei por quê, não fui eu, foi o Meet. Tranquilo, pessoal, sem dúvidas? Acredito que não. Vou ir para o segundo exercício, tranquilo? Qualquer momento aqui vocês dão um grito aí, ou colocam no chat, e se eu não estou olhando o chat, que vocês estão vendo que eu não estou olhando, né? Alguém abre o microfone e me avisa. Vamos para o exercício 2. Legal. Opa, agora parece um pouquinho maior, né? Vamos ver qual é o problema do 2 aqui. Deixa eu ajeitar um pouquinho esses negócios aqui, o bichinho botar ele para baixo aqui, para ficar mais bonitinho. Pois bem, o segundo problema. Ler uma lista de 10 números inteiros e depois apresente a mesma em ordem inversa, tá certo? Primeira coisa que eu tenho que fazer eu sempre brinco, né, Jack, vamos segmentar esse problema, vamos esquartejar ele. Vamos gerar uma lista de 10 números inteiros. Qual é a estratégia que eu vou adotar aqui? A estratégia, bom, primeiro vamos rodar, né? Rodou, gerei uma lista de 10 elementos, os 10 elementos inteiros, e depois apresente os mesmos em ordem inversa. Possivelmente eu gerei uma lista de 1 até 10, e depois eu inverti, ele ficou 10 até 1, tá? Agora vamos ver como eu fiz isso. Vamos segmentar o nosso problema em 2. O primeiro problema é eu gerar uma lista de 10 elementos.
Há pouco a gente fez um exercício sobre isso, em que eu gerava os elementos da lista a partir do quadrado da sua posição. Então, eu multiplicava a própria posição, a posição vezes a posição, e gerava. Aqui, o que eu estou fazendo? Eu vou direto no meu laço, porque eu sei que é no laço que efetivamente se dá a criação da lista. Porque eu tenho que fazer o carregamento desta lista através de um laço em que eu repito 10 vezes. O que eu estou fazendo dentro do laço? Anteriormente, eu apaguei a minha lista se chama lista, eu mudei 0 para dentro do contador, ou seja, eu estou inicializando um contador, o famoso counting. Possivelmente eu uso esse contador dentro do laço, por isso que eu estou botando o 0 aqui. E não deu outra. O que está fazendo aqui? Repito 10 vezes uma ação. Qual é a ação? Inicializar o contador em 0. A primeira coisa, eu adiciono 1 ao contador. A primeira vez ele vai ser 1. Ele joga este contador, no caso aqui, 1 para a lista. Ele vai jogar 1 na lista. Depois ele vai fazer isso 10 vezes, 9, né, porque já fez uma. Vai fazer a segunda o quê? Adiciona 1 a 1, dá 2, joga 2 na lista. Adiciona 1 a 2, dá 3, adiciona 3 à lista. Adiciona 1 a 3, dá 4, adiciona 4 à lista. Então, se eu deixar só este código, com certeza aqui vai aparecer uma lista de 1 a 10 elementos, com o valor de 1 a 10, porque eu estou usando o contador, e estou incrementando em 1, ele começou em 0, foi inicializado na primeira execução do repita em 1, e sucessivamente até ele chegar em 10. Vamos ver se está certo? 1, 2, 3, até 10. Por quê? Eu usei exatamente isso. Inicializei a minha lista, inicializei meu contador, incremento meu contador dentro do laço, ele vai variar de 1 a 10, está gerado a minha lista de 1 a 10. Poderia pedir para o usuário? Poderia. Poderia gerar números aleatórios aqui? Poderia. Poderia fazer alguma operação matemática para gerar esse contador ou alguma coisa que gere um valor e jogar esse valor para dentro da lista? Poderia. Eu optei só por fazer um adiciona para me dar os elementos de 1 a 10, porque eu tenho que apresentar ele depois em ordem inversa. Daí eu já sei, se eu fiz de 1 a 10, ele tem que aparecer de 10 a 1. Ah, joia, beleza. Primeira parte está. Agora, como eu faço a inversão disto, tá? Eu estou pedindo no problema aqui, ler uma lista de 10 números inteiros e depois apresente a mesma em ordem inversa, tá? Então, eu estou usando a mesma lista. Vamos lá. Vamos introduzir o resto do código. Agora eu vou trocar a ordem da lista. Isso aqui é só palhaçada, tá? É só uma mensagem para dizer que tu está pensando aqui por 2 segundos e depois eu faço uma coisa que não é palhaçada, né? Que efetivamente eu inicializei aqui meu contador em 0 porque eu estou adicionando 1 já no laço aqui. Aqui eu estou inicializando o meu contador em 1. Por que isso é importante, pessoal? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Ao final da execução, de ter colocado os 10 elementos, eu estou usando a mesma variável contador. Verifique aqui, pessoal, onde é que eu estou usando aqui o contador. Não tenho auxiliar, eu queria mostrar o contador. O contador, efetivamente, aqui, eu estava olhando, eu vou ter que botar aqui variáveis, contador. O meu contador vai estar em 10. Por que vai estar em 10? Porque ele foi inicializado em 0 e depois de 10 execuções, ele saiu desse laço com o valor 10. Então, se eu quero usar essa variável, eu tenho que inicializar ela novamente. Possivelmente, eu estou usando ela para alguma coisa. Por esse motivo, eu adicionei esse código, inicializei a minha variável contador, que saiu em 10 para 1. Alterei de 10 o valor de 10 para 1. Possivelmente, eu tenho uma lógica que eu preciso disso. Logo depois, o que eu tenho que fazer? Eu estou fazendo um laço por 5 vezes. Mas por que ele está fazendo um laço por 5 vezes? Porque a minha ideia é trocar efetivamente. O que eu preciso para inverter a ordem? Inverter a ordem, pessoal, é jogar o 10 na posição 1 e o 1 na posição 10. Jogar o 9 na posição 2 e o 2 na posição 9. O 8 no 3, o 3 no 8, o 7 no 4, o 4 no 7, o 6 no 5, o 5 no lugar do 6, e para. Neste momento, na metade da minha lista, eu tenho ela invertida. Se eu continuar fazendo, olha a loucura, eu vou voltar ao início.
E não tem o menor sentido, eu deixo na mesma ordem. Por isso que eu estou repetindo apenas 5 vezes o procedimento de troca na mesma lista. Eu só estou trabalhando com os índices. Repetindo, o que é inverter essa lista? É colocar o elemento, esqueçam o 10, tá? O elemento que está na posição 10, na posição 1. O que estava na posição 1, eu tenho que colocar na posição 10. Tá certo? Daí tu vai pensar, mas como eu faço isso? Troca de variáveis, eu vou precisar de uma variável auxiliar. Porque no momento que eu jogo o 10 para cima da posição 1, você foi o 1. Eu queimei essa posição. Então, o lógico é eu guardar o 1 numa variável adicional, jogar o 10 para essa posição, pegar essa variável adicional aqui, auxiliar, e jogar aqui. É isso que eu vou implementar nesse laço. E por que eu vou fazer isso só até a metade do tamanho da minha lista? Porque eu tenho que fazer essa troca até a metade, porque senão eu volto à posição natural e normal. Tá certo? Quer ver como isso é verdade? Se eu clicar efetivamente aqui, pessoal, de 1 a 10, 10 a 1. Ele deu aquele tempinho ali, né, aquela sacanagem. Agora eu vou trocar a ordem da lista. E pum, trocou 10 a 1. Se eu colocar aqui, pessoal, sem explicar antes o código, 10, o que vai acontecer? Agora eu vou trocar a ordem de 1 a 10. Opa, o que ele fez? Ele trocou e voltou ao início. Então, entenderam aqui? Essa aqui é, às vezes, a maior erro das pessoas quando vão inverter uma lista. Tu sempre tem que pensar só na metade do laço, porque senão tu volta à posição inicial. Possivelmente, ó, ele vai trocar, efetivamente, trocou a lista. Vamos entender a lógica agora? Beleza, vou entrar dentro do laço aqui, ó. Vamos tirar no lado aqui para ficar em ênfase aqui para vocês. Primeira coisa, eu saí daqui, eu já repeti isso para vocês, com o contador com a posição 10, certo? Agora eu estou jogando o contador para a posição 1, porque eu quero usar a mesma variável, e vou entrar no meu laço. O que eu vou fazer? Sempre quando eu faço essa troca, jogar esse valor para dentro desse, eu tenho que usar uma variável auxiliar. Eu chamo a minha variável auxiliar de aux, tá? Porque eu gosto. Podia ser bergamota, laranja, sem problema. Vocês usam como quiser. O que eu vou jogar para dentro dessa minha variável auxiliar? Aqui a gente viu que a gente queria que eu jogar a 10ª posição para dentro da primeira. Então, eu vou salvar a primeira posição e vou cravar a 10ª posição em cima dela. Vamos ver como a gente fez isso? Eu peguei o item, e aqui vocês podem ver que o item, eu coloco uma variávelzinha aqui, o item count, quem é count? A primeira vez ele vai ser 1. Então, o primeiro elemento da lista, eu vou jogar ele em uma variável auxiliar. Vou guardar ele numa variável auxiliar. No momento em que eu guardo ele, eu posso queimar. O que é queimar? Substitua o item 1, por enquanto eu estou no 1, tá? Que meu contador foi inicializado aqui, é a primeira vez que eu vou entrar no laço. Substitua o item 1 da lista, pelo item eu uso uma artimanha. Se eu quero pegar o último elemento da lista, e a minha lista tem sabidamente 10 elementos, eu adiciono 1 e diminuo do meu contador. Porque daí eu vou decrementando o índice e aumentando o meu contador. Meu contador começou em 1, então eu tenho que começar meu índice em 11, porque 11 menos 1 é o último elemento da minha lista. Então, eu coloquei, essa é uma outra estratégia. Se a minha lista tem 10, o meu aqui vai ser 11. Se a minha lista tem 20, aqui vai ser 21, porque o meu contador é inicializado em 1 e ele diminui deste índice. Então, a primeira vez vai ser 11 menos 1, vai ser 10. Então, o item 10 da minha lista vai para a primeira posição da minha lista. E eu não vou queimar, porque a primeira posição da minha lista, que é o 1 aqui, ó, foi para um auxiliar. Show! Então, o que eu fiz? Eu joguei o 1 para o 10, aliás, desculpa, eu joguei o 1 para o auxiliar, o 10 para o 1, e agora eu tenho que pegar o meu auxiliar e jogar ele dentro da lista. Agora eu faço o seguinte, substitua o item 11 menos 1, o item 10 da lista pelo auxiliar. Joguei o auxiliar para o item 10 da lista, adicionei 1 ao meu contador e começo todo o baile de novo por 5 vezes. Nesta primeira passada, eu coloquei o 10º na primeira posição, desculpa, de novo, eu coloquei o 1 no auxiliar, o 10 na primeira posição, o auxiliar, que era o 1, na posição 10. Daí eu vou entrar no segundo laço.
O segundo laço, meu contador está em 2. Ele vai pegar o segundo elemento, jogar no auxiliar, vai pegar 11 menos 2, 9, a nona posição, e vai jogar efetivamente aonde? Na segunda posição. E assim sucessivamente por 5 vezes. Por que 5 vezes? Porque é o meio da lista. Quando ele chegar no meio da lista, aquilo que eu falei, ele troca este com este, 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 e parou. Porque se ele trocar este com outro, ele vai voltar de novo ao início. Talvez essa seja uma das mais complicadas de entender, porque eu optei por não usar uma lista adicional. Talvez vocês podem ter pensado, mas Sausen, é só eu criar uma outra lista e fazer o decremento. Se tu começou de 1 a 10, tu começa de 10 e vai decrementando, menos 1 e joga. Pode ser, é uma outra alternativa, eu diria bem mais simples, mas daí eu estou usando 2 listas para fazer isso. Aqui eu estou fazendo a mesma lista com o uso de apenas uma variável auxiliar, que é o meu aux. Pegaram a ideia, pessoal? Talvez esse seja um pouquinho complicado de entender sobre a ótica do gerar um laço até a metade. Tranquilo? Nenhuma pergunta? Tudo tranquilo? Já sabiam isso? Tudo? Todo mundo quietinho? Posso ir para o terceiro? Pode repetir a segunda parte? Claro. Vamos lá. O que é a segunda parte, então? Vamos segmentar de novo o bichinho aqui. Vamos fazer a primeira parte. Nós simplesmente, na primeira parte, que todo mundo já entendeu, só estou usando para ver para onde a gente foi. A gente fez só o preenchimento da lista de 1 até 10. Através de um incremento de um contador, geramos a lista. O nosso objetivo agora, na segunda parte, é justamente fazer a troca dos elementos. Daí vocês têm que pensar, às vezes confunde a questão de usar o índice e o valor do índice é o mesmo, mas é para literalmente mostrar que houve uma troca. Eu poderia colocar qualquer valor aqui e iria funcionar tranquilamente aqui, não tem o menor problema. Mas qual era o problema a ser resolvido? Colocar o elemento da 10ª posição na primeira e, consequentemente, da primeira na 11ª. Porque se eu fizer isso, ao final do laço, eu estou com a lista invertida, que é exatamente isso. Então, vocês viram que esta parte de código gera uma lista de 1 a 10 elementos, está aqui. Se eu introduzo a segunda parte, ela vai continuar fazendo a primeira parte de 1 a 10, e depois aqui essa segunda parte inverte a lista. Coloca o 10 na primeira, o 1 para cá e sucessivamente, olha aqui. Agora eu vou trocar a ordem, 10, 9, 8, 7, 6, 5, tá certo? Ele faz exatamente isso. Talvez para isso ficar mais claro, a gente poderia colocar aqui... Qual é aquele do esperar um pouquinho? Não tem, vou ter que dizer um olá, vai ficar horrível, mas pelo menos ele vai nos dar a troca aqui. Agora ele vai trocar, vai te dizer um olá e vai trocando. 9. Estou observando aqui o 7, agora ele vai jogar o 6, e daí ele parou. Então, efetivamente, vocês vão ver que cada uma vez que ele passa aqui, ó, agora eu vou trocar a ordem. Botou o 10, botou o 9, vai botar o 8, cada vez ele roda uma, botar o 7, botar o 6, e agora o 5 já está no lugar dele. Parou. Por que ele parou? Porque ele repetiu a metade do tamanho comprimento da lista. E o que ele fez aqui? Beleza, vamos tentar entender o que ele fez. Quando eu sair deste laço aqui, eu não mostrei para vocês, mas o importante é vocês verificarem que nessa primeira fase o meu contador foi incrementado de 1 até 10 e ele ficou com o valor 10. O que eu tenho que fazer na primeira parte da segunda parte? Mudar esse contador para 1, porque eu estou utilizando ele na lógica. Então eu vou começar de novo, varrer a minha lista a partir do meu contador. E eu botei ele estava em 10, eu botei ele para 1. Vou executar um laço em 5 vezes, que eu já expliquei o porquê o 5, porque eu tenho que trocar só até a metade, e eu vou fazer o quê? O uso de uma variável auxiliar. Eu não posso pegar a 10ª posição, o valor de 10,
que casualmente na 10ª posição é o valor 10, e jogar na primeira posição estaria queimando o valor de 1 e eu não tenho como jogar 1 para lá. Então, antes de jogar alguma coisa em cima da outra, eu tenho que salvar esse conteúdo da primeira posição. Como eu faço isso? Exatamente aqui, ó. Eu uso uma variável auxiliar. Então, eu mudo o auxiliar para o quê? Para o primeiro elemento da minha lista. Por que o primeiro elemento? Porque está count. Count foi inicializado antes do laço em 1. Então, o primeiro item da minha lista, que nesse caso aqui é 1, ele vai para uma variável auxiliar. Então, ele já está liberado. Eu posso queimá-lo, porque ele está armazenado no auxiliar. Daí, depois, o que eu faço? Eu faço simplesmente o último item da minha lista. Como eu faço o último item da minha lista? Eu uso uma seguinte estratégia. Como estou num laço e o meu contador é inicializado em 1 e vai sendo incrementado, eu uso um recurso que é pegar o tamanho máximo da minha lista, que é 10, acrescer 1, dá 11. Então, na primeira vez, 11 menos 1 é 10. Na segunda vez, 11 menos 2, porque vai ser incrementado, é 9. 11 menos 3 é 8, e assim sucessivamente. Eu aumento o meu contador e diminuo efetivamente a posição. Então, na primeira vez, 11 menos 1 vai ser 10. O item 10, o conteúdo da lista da posição 10, vai para onde? Ele vai para 1, porque o contador foi inicializado em 1. A primeira posição dessa lista. Jogou o conteúdo da 10ª posição para a primeira posição. O que ele fez depois? Ele só fez o oposto. Já que ele liberou a 10ª posição, que está aqui, ele jogou quem? O auxiliar, que eu havia guardado anteriormente, o número 1 lá, a primeira posição. Jogou a primeira posição para a posição 10. Incrementou o contador, daí eu botei aquilo lá, o Deagle lá, para vocês verem que ele está fazendo devagar, e ele vai fazer sucessivamente. Agora, observando se vocês entenderam. Agora, eu vou trocar. Trocou o 10, trocou o 9, trocou o 8, trocou o 7... trocou 6, acabou o laço de 5 execuções. 1, 2, 3, 4, 5. Repetiu 5 vezes isso. Legal? Espero que tenha ficado mais claro agora. Entendi. Joia. Beleza. Exercício 2. Agora vamos para o exercício 3. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Ler uma lista de 10 números e depois exibir os números localizados nas posições ímpares em uma nova lista. Legal. Esse aqui, vários de vocês, vários alunos me mandaram e-mail, me pediram isso. Qual era a maior dúvida? Eu sempre brinco. Isso aqui é a parte fácil, né? Às vezes o difícil é a gente entender o problema e achar uma lógica para resolver. Mas, de novo, a gente tinha que criar uma lista de 10 elementos, tá? Ler uma lista de 10 números. Para te ler uma lista de 10 números, tu tem que criar ela antes. Talvez eu tenha falhado nesse descritivo aqui da questão. Que está intrínseco de ler uma lista, eu tenho que ter essa lista. Então, para mim ter essa lista, eu tenho que criá-la antes, tá certo? E depois exibir os números localizados nas posições ímpares. Eu quero as posições ímpares, os números ou o conteúdo das posições ímpares em uma nova lista. Vamos ver como funcionou isso aqui. Tem uma lista de 10 elementos. Opa. Ah, ele está pensando aqui. Me enganou aqui também. 4 segundos é para acabar, né? Eu disse, o que aconteceu? Desculpa, pessoal. Vamos fazer de novo aqui. Eu não vi que tinha um delay de 4 segundos aqui. Não estava entendendo. Pensei que já estava pendurando minha máquina de novo. Eu vou executar o programa. Ele vai gerar uma lista com 10 números aleatórios. Depois eu explico. Esses números foram gerados por mim em um laço com geração de números aleatórios, e depois eu vou pegar as posições, o conteúdo das posições ímpares, leia-se 1, 3, 5, 7 e 9, que são as posições ímpares de uma lista de 10 números, né? E vou colocar em uma segunda lista, vamos ver se está certo. Na primeira posição ímpar, 1, 68.
Segunda posição ímpar é a terceira posição, 26, 26. A terceira posição ímpar é a quinta, 29, 29. A quarta, 7, 25, 25. E a última posição ímpar, 9, o valor é 53, o valor 53. Show! Eu criei uma lista com 10 elementos aleatórios e coloquei todos os elementos das posições ímpares, leia-se 1, 3, 5, 7 e 9, em uma segunda lista chamada nova lista. É isso que o programa pedia para mim resolver. O problema pedia para mim resolver. Como eu fiz isso? Primeira coisa, vamos separar. Primeiro, eu tenho que criar essa lista. Como eu criei a lista, mudar o meu contador para 1, tá? Possivelmente eu estou usando o contador para fazer alguma coisa aqui que eu não tenho nem ideia. Ah, é lá embaixo. Inicializei meu contador, apaguei todos os itens da minha lista, porque essa lista aqui tem o nome de lista, e a outra é a nova lista. Zerei as duas, apaguei todos os elementos, e entrei num laço para criar uma lista de 10 números. Então, por isso que eu tenho um laço com 10 vezes. O que eu faço para criar essa lista? Eu uso a função de número aleatório entre 1 e 100. Porque eu quis, posso fazer de 1 a 10, de 1 a 1000, o que vocês quiserem, vocês sabem disso. Então, ele gera um número aleatório de 1 a 100, na primeira vez ele sorteou 68 e jogou na lista. A segunda vez ele gerou o número aleatório 3, que está dentro desse intervalo, e assim sucessivamente por 10 vezes. Nesta parte aqui, eu criei a minha lista. Daí, eu tenho a brincadeirinha aqui de ficar 4 segundos esperando, né? Agora eu vou criar uma nova lista apenas com os números nas posições ímpares, tá? O que eu faço? Bom, pessoal, a artimanha que eu usei aqui, o cara pode pegar a posição e dividir, pegar o resto da divisão, ver se é par ou ímpar, poderia. Mas se as posições ímpares, eu inicializei o meu contador em 1, que é a primeira posição ímpar de uma lista até 10 elementos, é o 1, a primeira posição ímpar, e possivelmente eu adicionei de 2 em 2. Aquelas brincadeiras que a gente aprende quando criança, né? Qual é os números pares? Começa em 1 e vai somando 2 em 2, ou começa num par e vai somando em 2 em 2, vai dar sempre todos os pares. Então, foi essa estratégia que eu usei. Por que eu repeti só 5 vezes? Porque, efetivamente, é um par e um ímpar, um par e um ímpar. Se eu tenho 10 elementos, eu tenho 5 ímpares, e tenho 5 pares. Então, o que eu fiz? Eu só repito 5 vezes. Inicializei ele em 1, eu já sei que a primeira posição é ímpar. O que eu fiz? Adiciona o item da posição 1 desta lista para a nova lista. Então, ele simplesmente adiciona, não preciso nem cuidar os índices aqui, porque ele adicionar é simplesmente bota na primeira posição, bota na segunda posição, bota na terceira posição, bota na quarta posição, bota na quinta posição, porque tem 5 ímpares só, de 1 a 10. Então, eu fiz exatamente isso. Eu usei o meu contador inicializado em 1 para jogar na nova lista. Adiciono 2, ele entrou em 1, depois ele pegou 3, depois ele pegou 5, depois ele pegou 7, depois ele pegou 9, depois não pegou mais nada porque era repetido 5 vezes. Pronto. Eu peguei todas as posições ímpares e joguei para uma nova lista. Neste caso, é o caso típico em que eu trabalho na criação de uma lista, faço alguma operação, alguma ação e gero uma segunda lista de saída. Acho que esse aqui era bem tranquilo, né? Acho que a maior dificuldade que eu via, pelo menos nas solicitações de vocês, era a compreensão do problema, que era para pegar as posições ímpares, não os valores ímpares. Isso tem bastante confusão, pessoal. Pensa que num vetor, numa lista, tu sempre está trabalhando com índices. Os índices contêm uma informação, essa informação que está dentro dessa casinha aqui, efetivamente dentro de uma posição da tua lista ou do teu vetor. Tranquilo, gente? Deixa eu voltar para cá. Sem problema. A geração, desculpa, eu pensei e estava respondendo. Gente, eu estava vendo a pergunta. Salzin, tem problema em ter feito uma lista com os números de 1 a 10 e não com números aleatórios? Sem o menor problema. Tu pode gerar o contador de 1 a 10, tu pode fazer uma operação matemática, tu pode fazer um número aleatório, tu pode forçar a entrada do número pelo usuário, forçar não, pedir uma entrada, não tem problema. Quando eu não deixo explícito, pessoal, acho que a maior dificuldade foi que não estava claro a minha questão, de repente, né? Ler uma lista de 10 números, é que daí tu pressupõe que ela já exista, e para ela existir alguém tem que criar, então vocês tinham que criar essa lista.
como vocês criam, se eu não peço. Agora, se eu colocasse, leia uma lista com 10 números aleatórios, ele está pedindo 10 números aleatórios. Se não, à vontade. Ok. Mais alguma dúvida, pessoal? Ficam à vontade. Ou também alguma variação desse comando, né? Eu sempre brinco, né? Brinco não, eu sempre falo que a melhor forma de alterar, de estudar algoritmos, estudar programação, é começar a fazer essas coisas que eu estou fazendo, separar, começar a inventar. Agora, por exemplo, eu não quero gerar números aleatórios, eu vou colocar aqui só números pares. Qual é a lógica que eu vou usar aqui? Bom, começa lá em 2 e soma de 2 em 2. Entende? Começa a brincar um pouco com o problema, daí às vezes a pessoa diz, mas eu não tenho mais lista, eu já fiz todas as listas. Faz variações do mesmo tema, cara. O importante é que vocês podem verificar, a gente está trabalhando com índices, a gente está trabalhando com desvio condicional, que ainda não, mas laços e índices eu estou trabalhando basicamente. Tá legal? Acho que o próximo eu trabalho com desvio condicional. Ok, vamos lá. Vamos para o quarto exercício. Opa, esse aqui é maiorzinho. Vamos ver o que é. Faça um algoritmo para criar uma lista de 20 posições. As 10 primeiras são informadas pelo usuário e as 10 seguintes são os mesmos números, essa lista de 10 posições, em ordem inversa que foram informados. Bom, se vocês pensarem aqui, esse exercício é uma junção, acho que do 2 e do 3, ou do 1 e do 3. Nós já fizemos, porque já criamos uma lista com 10 posições, anteriormente, e agora nós temos que, já invertemos uma lista de 10 posições, agora nós temos que criar essa lista de 10 posições e estendê-la para 20 elementos, sendo que do 11º ao 20º é a ordem inversa dos 10 primeiros números, tá? Ele parece meio enrolado, mas ele é simples. Vamos lá, vamos ver o que eu fiz. Vamos separar, que aqui, por isso que eu uso esses blocozinhos aqui, para ficar mais fácil quando você está segmentando o problema. Aqui, possivelmente, eu estou criando a lista, tá? Mas por que ele está usando um repita 5 de preguiçoso, tá, gente? Porque eu não quero digitar 10 elementos aqui. Se funcionar para 5, vai funcionar para 10, vai funcionar para N aqui. Então, eu estou colocando aqui 5 para mim não precisar entrar com mais elementos aqui. Ele vai criar inicialmente uma lista de 5. Vamos ver se isso é verdade? Vou listar aqui. Entre com valor. Eu vou botar 1, 2, 3, 4, 5. A primeira parte eu já fiz. Obviamente que se eu quero as 10 primeiros elementos forem informados pelo usuário, eu altero esse laço aqui de 5 para 10 e está resolvido o meu problema, tá? De novo, eu só coloquei até 5 aqui para facilitar a explicação e eu não precisar digitar 10 elementos. Vamos abrir um pouquinho esse código para tentar entender o que foi feito, mas a gente já fez várias vezes isso, né? Apague todos os itens da lista, o famoso inicializar a lista. A gente já viu, senão ele vai ficar incrementando essa lista aqui ad infinito, tá? Ele vai estendendo essa lista. Mude 1 para o contador, ou seja, eu inicializei o meu count para 1. Depois eu entrei num laço em que eu repeti apenas 5 vezes, em que eu faço uma pergunta, entre com o valor, espero uma resposta, e a resposta eu adiciono à minha lista. Adiciono 1 ao meu contador e continuo efetivamente o laço. Vocês podem estar me perguntando, mas por que ele está adicionando 1 a esse contador? Possivelmente eu estou usando esse contador por uma outra lógica ali adiante. Ele não faz nenhuma diferença nessa lógica de preencher os dados aqui, tá certo? Pode ver aqui, eu não tenho nenhuma ordem, mas eu sei que no final da execução desse aqui, o meu contador vai estar com 6. Porque ele foi inicializado em 1, ele incrementou 5 vezes, ele saiu para 6. Possivelmente eu estou usando essa informação mais adiante, tá? Mas para este bloco aqui, para essa finalidade de criar os 5 primeiros elementos, o contador não está adicionando nada. Vamos botar para cá e vamos ver o que ele faz o restante. Vamos executar novamente, ele vai me pedir 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu vou dar Enter, ele vai sair desse bloco aqui e vai vir agora, eu vou completar o resto. Vou dar Enter, agora eu vou completar o resto. E o programa completou o resto com 5, 4, 3,
2, 1, que são exatamente os meus elementos da posição 5, da posição 4, da posição 3, da posição 2, da posição 1, que nada mais é o que eu pegar a minha lista de 5 elementos e invertê-la, tá certo? Eu fiz isso de novo, pessoal, só para 5 aqui, porque eu estou trabalhando na metade do solicitado no problema aqui, porque por pura preguiça de não precisar digitar 10 números, tá certo? Depois a gente altera 10 e vai ver que vai funcionar da mesma forma. Agora vamos entender a segunda parte, essa segunda parte aqui, o que eu fiz na segunda parte. Primeiro a mensagem, depois o que eu usei aqui, pessoal? Eu usei mais uma variável chamado último. O que é o último? É o último elemento, efetivamente, da minha lista. O último elemento da minha lista é o contador que saiu daqui, menos 1. Mas por que menos 1? Porque me interessa o seguinte, o contador foi inicializado em 1, ele passou 5 vezes por um incremento, então ele terminou com 6. Vamos ver se isso é verdade. 1, 2, 3, 4, 5. Olha o meu contador, eu deixei ele aqui, ó, count 6. Ele terminou esta primeira parte na 6ª posição. Ele estaria pronto para a 6ª posição, mas como eu só queria criar 5 elementos na minha lista, ele ficou lá. Então, o que eu estou fazendo agora? Agora vamos entender o que eu faço. Eu pego, coloco na minha variável último o meu contador menos 1. O que é meu contador menos 1? 6 menos 1 está apontando para o último elemento da minha lista anterior. Eu estou colocando ele no último. Daí eu entro num laço de repetir 5 vezes. Aqui, possivelmente, nesta parte aqui, eu estou fazendo a troca dos elementos. Eu vou inserir alguma coisa na posição contador da lista. Vamos lá. O contador está em quanto? Ele estava em 6. Então, o que eu vou fazer? Na 6ª posição, na primeira vez que vai rodar esse laço, na 6ª posição, que é aqui, eu vou estender essa lista, eu vou colocar quem? Eu vou colocar o item último, que era o 5, que eu acabei de fazer essa operação, que é esse aqui, da lista. Pegaram a ideia? Então, veja bem, eu estou pegando o 5ª posição, que é o 5, e colocando ela na 6ª posição, que não existe. Estou estendendo a lista. Repetindo. Quando eu saí desta parte do código, o meu contador estava em 6, porque ele foi inicializado em 5, e ele veio colocando 5 elementos, obviamente ele incrementou mais um aqui e adicionou, está em 6º. Daí eu entro na segunda parte, a segunda parte do problema é completar a minha lista até 10 com os números entrados anteriormente na ordem inversa. Então, eu tenho que pegar o 5, 4, 3, o 2 e 1. Ou melhor, eu tenho que trabalhar com a última posição, com a penúltima até a primeira. Então, foi esse o rolo que eu fiz. Eu criei mais uma variável chamada último, onde no último eu peguei o valor do contador que saiu desse laço aqui e diminuí de 1. No caso, 5 é o meu último elemento. Estou apontando para esse conteúdo aqui, que casualmente tem a posição 5 tem o conteúdo, o valor 5. Daí o que eu faço? Eu entro no meu laço. No meu laço, eu insiro o item último, que no caso é o 5 dessa lista, o item 5, na posição 6. O contador continua com 6 da lista. Joguei o 5 no 6. O que eu faço? Agora eu mudo o meu último para o meu último menos 1. Eu vou ter que ir diminuindo o meu último até ele chegar no primeiro. Meu último era 5, 5 menos 1, ele vai ser 4, ele vai apontar para o próximo. E eu adiciono 1 ao meu contador, para ele começar a incrementar. Ele estava na 6ª posição, ele vai para a 7ª. Então, ele vai botar no 4, no 7º. E assim, sucessivamente, pelo mesmo número de vezes que a lista foi criada, ou seja, 5. Daí ele vai resolver o problema. Aqui está a estratégia que eu usei. Uso a lógica de continuar com o contador para ampliar a lista e sempre incrementando o count. Já o último recebe, a variável último, tá? Recebe inicialmente o valor do count decrementado em 1 a 1. Então, eu continuo incrementando o meu contador,
que parou aqui, ele continua 6, 7, 8, 9, até 10. E o meu último, que recebe o contador menos 1, ele vai decrementando. Ou seja, eu decremento para pegar esse valor, eu incremento para incluir embaixo ele. Agora eu vou rodar ele novamente e vocês vão entender. 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai pensar um pouco e vou botar 5, 4, 3, 2, 1. Claro que ele vai botar rapidinho, porque eu não botei alguma coisa para parar. Agora, eu quero fazer isso para efetivamente mostrar aqui, ó, 10 primeiros informados pelo usuário e as 10 seguintes pelo número em ordem inverso, sem problema. Só eu colocar 10 aqui e colocar 10 aqui. Porque se eu crio uma lista de 10, eu tenho que inverter essa lista de 10. Daí, obviamente, só vai me dar mais trabalho, mas vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o último 10. Ele vai pensar um pouquinho e vai estender 10, 9, 8, 7, 6, 5, olha aqui, ó, até 1, tá? Talvez o que dê confusão também, pessoal, deixa eu só voltar aqui para 5, para 3 só, tá? Vou fazer 3 para não precisar digitar tanto. É que às vezes eu uso, mas de forma proposital, o mesmo valor de índice e o mesmo valor de conteúdo, mas é para mostrar que eu inverti, mas eu posso usar sem o menor problema aqui. Vai inverter, 77, ó, 23, 56, 77. 77, 56, 23. Vai funcionar efetivamente para qualquer valor que eu colocar ali. Eu uso sempre 1, 2, 3 para a gente ver que realmente está invertendo, tá? Legal? Deixa eu ver. Essa aí também era um pouquinho enrolada, né? Não sei se eu consegui explicar bem. Mas, de novo, pessoal, por favor, eu estou explicando a minha lógica de resolver o problema, não que vocês tenham que usar essa lógica. Eu estou mais preocupado aqui em mostrar não a minha solução algorítmica, mas a manipulação de índices, como você manipula esses índices, como tu indexa, como tu incrementa, como tu usa um laço, por que tu usa o laço até metade, por que tu usa o laço até o fim, como você faz a reutilização das variáveis para implementar uma outra lógica. É um pouco disso. Se vocês resolveram de outra forma e conseguiram fazer, sem problema. Tá legal? Vamos olhar um pouco a garganta. Tranquilo, pessoal, até aqui? Sim. Vamos lá, então. Último exercício da lista. Exercício 5. Esse também teve bastante... vocês vão ver que é bem simples esse aqui. Tá? A gente que complica às vezes, né? Ah, só um pouquinho, pessoal. Meu mouse tá... Aqui. Vamos lá. Crie um algoritmo que simule o jogo da Mega Sena, tá? O algoritmo deve sortear 6 números, Mega Sena, 6 números, de 1 a 60, de forma aleatória, e armazená-los em uma lista. Então, eu tenho que ter uma lista com os números sorteados de forma aleatória. Posteriormente, você deve solicitar ao jogador a sua aposta, que consiste em 6 números a serem digitados e armazenados em uma outra lista. Sorteio as seis dezenas, tá certo? Da Mega Sena, de 1 a 60. E depois eu tenho uma outra lista chamada aposta, em que o usuário vai falar para o gatinho qual é as suas 6 apostas. E depois, vamos continuar. E ao final da execução, o algoritmo deve informar se o apostador é um novo milionário, ele teve 6 acertos, ou o número de acertos, que pode variar de 0, geralmente eu acerto 0, a 5 acertos, tá certo? Recapitulando, eu tenho que criar uma lista que eu chamei de sorteados, que são a geração de 6 números de 0 a 60, desculpa, de 1 até 60. Aliás, eu estou na dúvida, o Mega Sena sorteio 0, acho que não, né? Deixa eu ver que eu não jogo Mega Sena, mas eu acredito que não. De 1 até 60, e depois eu faço uma aposta com 6 entradas, de 1 até 60, e depois eu verifico a minha aposta com os números sorteados. Se eu acertei os 6, eu sou novo milionário, ou se não, eu digo para o usuário quantos acertos ele teve, que vão variar de 0 a 6. Esse era o meu problema. Vamos jogar primeiro?
Beleza, aqui estão sorteados, entre com a primeira aposta, tá? Vou botar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você acertou 0. O normal, né? O que geralmente acontece com 99,9% das apostas, tá? Então, não acertou nenhuma. Vamos ver assim se efetivamente está funcionando. Entre com sua aposta, ele sorteou aqui, ó, daí eu já deixei de propósito aqui para a gente fazer o teste. O 2 eu acertei, mas o resto eu não vou acertar. Aqui eu não validei também apostar o mesmo número, tá? Não é o caso. Você acertou 1, eu só acertei o 2. Agora vamos ver se eu sou milionário. 17, 53, 27, 25, 40, 51. Uau, parabéns, você é o mais novo milionário. 6 acertos. Acertei todos, claro, eu estava olhando aqui, né? Então, agora vamos para o problema. Vamos aqui segmentar, tá certo? Possivelmente, aqui... Vamos ver. Aqui nessa primeira parte, só ver se está certo. Eu só gero os 6 números aleatórios. Ó, clico aqui, ele está gerando lá um vetorzinho, no caso uma lista, com 6 números aleatórios. Sorteados lá, está variando toda vez. O que eu faço? Eu tenho uma variável acertos, que possivelmente é para informar aqui ao final a quantidade de acertos. Eu tenho o meu famoso contador, né, o count, que eu adoro. Já estou inicializando ele em 1. Já inicializei meus acertos em 0, né, que é o default, né. Você parte do pressuposto que tu não acerta nenhum. Se tu acertar, tu vai incrementando esses acertos. Apaguei todos os itens do sorteado e apaguei todos os meus itens da aposta, cada vez que eu clico. Isso aqui a gente já sabe, a inicialização de variáveis e da lista. Eu vou repetir 6 vezes um procedimento que é o sorteio de números aleatórios. Então, eu adiciono à minha lista chamada sorteados um número aleatório entre 1 e 60. Beleza. A gente faz ali e gerou a minha lista. O que eu vou fazer num segundo momento? No segundo momento, a partir da lista que eu tenho gerado, eu vou começar a adivinhar, né? Adivinhar, não, desculpa, eu vou verificar os acertos que vocês tiveram nas suas apostas. Para isso, eu vou segmentar em 2 partes, tá certo? Uma é fazer a entrada de dados, que é a entrada da minha aposta, uma vez que eu já gerei os números aleatórios, e depois eu vou verificar o número de acertos. Se no final eu acertei 6, eu já vou direto aqui para o final. Se no final eu tenho acertos igual a 6, parabéns, você é um novo milionário, que a gente já testou lá e viu que está certo. Se ele não for 6, eu vou necessariamente dizer a quantidade de acertos, que pode ser 0 lá com a inicialização, porque ele não contabilizou nenhum nesse laço, ou pode ser o número que efetivamente a minha aposta tem itens iguais aos sorteados. Essa é a minha lógica. Aqui eu sorteio os números, aqui eu verifico os acertos. Obviamente que o processamento todo está nesse laço aqui, se ele repete 6 vezes. Vamos ver. No momento em que eu lá entro nesse laço, eu já tenho a minha lista de sorteados prontos. Então, o que eu estou fazendo aqui? Aqui eu simplesmente fiz a pergunta para o usuário. Eu usei os junto, pessoal, para ficar bonitinho a entrada. Vai entrar assim, ó, entre com a primeira aposta. Entre com a segunda aposta, entre com a terceira, porque eu estou incrementando aqui, pessoal, o meu contador, só para ele me dizer assim, entre com a primeira, com a segunda, com a terceira, com a quarta. Se vocês observarem, eu pedia isso antes. A resposta, ele guarda em resposta, e esta resposta é adicionada à minha aposta. O que é aposta? É a outra lista de 6 elementos, porque o meu laço está em 6 vezes, em que ele faz 6 vezes a pergunta, ele pega 6 apostas e joga na minha lista de apostas. Então, eu tenho uma lista de sorteados e estou incrementando nesse laço aqui as 6 apostas, uma por uma. No momento em que eu pego a entrada, eu já testo se essa entrada que ele apostou, que ele entrou no teclado, está na lista. Como eu faço isso? Com o famoso C. Então, aqui, ó, nesse Czinho que eu estou colocando aqui, eu simplesmente eu verifico se os sorteados contêm a resposta. O que é sorteados? É a lista. Tem um comando que faz isso. Se o meu sorteado contém a resposta, qual é a resposta? Eu entrei, por exemplo, com o número 1. 1 contém aqui, ele vasculha toda a lista. 1 é igual a 21, 1 é igual a 54.
1 igual a 40, 1 igual a 17, 1 igual a 46, 1 igual a 15? Não. Então, ele não vai adicionar 1 ao acertos. Vai adicionar 1 ao contador e vai pedir, entre com a sua segunda aposta. Joga a segunda aposta na lista aposta, verifica se efetivamente essa resposta que eu peguei aqui está no sorteado. Eu botei o 54. 54 igual a 28? Não, mas está aqui. Ah, então, se ele está nesse C, ele vai adicionar 1 a acertos. Se ele não está, não tem senão. Ele não faz nada. Mas se ele for, se ele está contido, a resposta que eu entrei pelo usuário está contido na lista sorteados, esse comando faz isso, ele adiciona 1 a acertos. Bom, depois que eu fizer essas 6 entradas, ele fez as 6 comparações, criou a lista de apostas para vocês visualizarem se está certo, ele simplesmente vai para a próxima etapa. A próxima etapa é um desvio condicional encadeado, duplo. Primeiro ele testa se os acertos aqui, o que ele incrementou somente quando ele encontrava a resposta na lista, ele adicionava 1 ao acertos, que era inicializado lá em cima, que não está aparecendo aqui em 0, ele vai dizer se é igual a 6, que tu é um novo milionário. Senão ele vai te dizer o número de acertos. Ou 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, porque se é 6 ele cai na primeira. Pronto, está resolvido o meu problema da Mega Sena. Bem mais fácil do que ganhar nela, né? Então vamos rodar aqui, novamente. Sorteou os números, vou lá botar só o 51, 2, 3, 4, 5, 6. Você acertou 2 números, acertei 2, deu 6 aqui, isso foi sorte, tá? Eu acertei o 51 que eu tinha olhado e depois eu comecei 2, 3, 4, 5, 6 e o 6 estava na relação, então eu acertei 2, você acertou 2 elementos. Pronto, pessoal, passamos toda a lista de exercícios de listas, da lista 03. Deixa eu verificar aqui se ficou alguma dúvida. Daí, galera, ficou alguma dúvida ainda em relação ao uso de listas, à lista de listas? Podem perguntar também à vontade, pessoal, se vocês têm alguma outra dúvida relacionada ao conteúdo de listas vetores, tá certo? Não? Então, só um minutinho, deixa eu parar aqui a gravação.